Shavuot Tov a todos, estamos começando hoje o livro Chafetz Chaim, Halachot de Lashon Hara, as leis ligadas à proibição de falar mal dos outros. Esse livro é dividido em duas partes, ele tem Halachot de Lashon Hara, de falar mal, e ele tem Halachot de Rechilut, de fofocar, de contar sobre a vida dos outros. A gente vai seguir, vai começar do começo, e vamos seguindo Halachá por Halachá, lei por lei. Fala o Chafetz Chaim na primeira halachá, é proibido falar mal de um amigo, mesmo que isso seja verdade. Como vimos já na introdução, Lashon Hara, a proibição de falar mal dos outros, é mesmo quando aquilo que a pessoa está falando é verdade. Falar que tal pessoa é muito nervosa, tal pessoa é um mentiroso, todo esse tipo de frase, todo esse tipo de comentário, apesar dele ser verdade, ele constitui Lashon Hara. Como prova disso, o Chafetz Chaim traz uma historinha que aparece na Gemara. Certa vez, Rabi Uda Nasi estava sentado num julgamento, ele era o juiz, e trouxeram para ele um contrato de venda, um contrato de empréstimo, e ele começou a verificar o contrato para tomar a decisão, e ele percebeu que não tinha data no contrato, estava faltando, a data é crucial, é importante saber quando foi. E aí ele comentou com o filho dele, Rabi Shimon, que estava lá, e Rabi Shimon falou para ele, talvez a data está ali na segunda página, na terceira linha, falou mais ou menos onde possivelmente estava escrito a data. E Rabi realmente encontrou lá, só que ele olhou meio feio para o filho. Bom, o julgamento continuou, terminou, tudo em ordem. Depois do julgamento, Rabi Shimon, o filho, que viu que o pai olhou meio feio para ele, entendeu que o pai achou que ele escreveu. Ele tinha feito o contrato dessa forma, com a data meio escondida. E aí ele falou, pai, olha pai, não fui eu que escrevi o contrato, foi tal pessoa, mas eu imaginei que talvez foi assim que ele fez. Na hora que ele falou isso, o Rebbe falou para o filho, por que você está falando Lashon Hara? Você pode falar, você tem todo o direito de falar, não fui eu. Você tem todo o direito de falar, não fui eu que escrevi o contrato. Mas não me fala quem foi. Na hora que você fala quem foi, você está falando na Lashon Hara de outra pessoa. Ou seja, por um lado a pessoa pode se proteger. Se alguém imagina que você fez algo de errado, você pode falar, olha, não fui eu que fiz isso. Mas você não pode jogar a culpa em outra pessoa. Isso daqui constitui Lashon Hara. Continua o Chafetz Chaim entre parênteses, que se na história da pessoa tiver um pouco de mentira, se não for puramente verdade, se for também mentira, às vezes um exagero a mais ou algo do tipo, não é 100% verdade, além da proibição de Lashon Hara, vai ter uma proibição muito pior aqui, que é chamado Motzi Shem Ra, que é criar um nome ruim para alguém. É alguém que nem fez tão errado quanto foi falado, mas se piorou a situação, se piorou o nome dele, aí a proibição é pior ainda, porque você causa mais desprezo para essa pessoa. Mas alguém que só falou Lashon Hara, digamos assim, ele transgride a proibição que aparece na Torá, Lo telech rachil be'amecha, não saia por aí contando, falando mal de um para o outro. Essa é a definição de Lashon Hara, ou seja, Lashon Hara mesmo que seja verdade, caso a pessoa inclua nisso mais um pouco de mentira, acrescente um pouco mais, exagere um pouco mais, a proibição piora ainda. Olá a todos, a halachá que a gente viu ontem já levantou algumas perguntas, então vamos aproveitar para tratar um pouquinho mais dela. Ontem a gente falou sobre a seguinte situação: o que acontece se, por exemplo, alguém em casa, alguém no escritório, alguém na empresa faz uma besteira e o chefe começa a verificar lá a situação, tentar descobrir quem foi, e ele acaba culpando determinada pessoa. Essa pessoa sabe que não foi ele, sabe que não foi culpa dele, o que aconteceu não foi besteira dele. Nessa situação a gente falou ontem que a pessoa pode falar, olha, não fui eu. Você pode chegar para o chefe, pode chegar para as outras pessoas envolvidas e falar, olha, não fui eu que fiz isso, porém você não pode culpar a pessoa que realmente foi. Mesmo que você saiba quem fez essa besteira, você não pode culpar diretamente a pessoa. Você pode falar, não fui eu, mas não falar, olha, não fui eu e foi o fulano. Agora, o que acontece nessa situação? Você realmente sabe quem fez a besteira. Será que você não pode falar nada? Será que não tem como ajudar nessa situação? Então aqui a gente entra num caso que vai ser interessante, a gente vai ver isso mais pra frente também. São situações nas quais é permitido falar Lashon Hara. Quando eu sim posso falar que alguém fez algo errado. Então, para poder chegar a isso, vamos talvez antecipar algumas halachot que a gente vai ver mais pra frente, mas tem algumas condições para eu poder realmente colocar a culpa em alguém e falar quem foi. A primeira delas é que eu mesmo já tentei chegar para a pessoa. Às vezes alguém fez uma coisa errada, em vez de sair contando para todo mundo o que ele fez, eu posso chegar para a pessoa e resolver a situação com ele. Posso convencer ele a confessar, posso ensinar ele a não fazer isso de novo. Ou seja, se eu posso resolver a situação entre eu e a pessoa que eu sei que fez a besteira, é melhor.
Caso não tenha essa opção, eu não tenho como falar com a pessoa, então tem algumas condições realmente para eu poder falar dessa pessoa para o chefe, falar dessa pessoa para alguém responsável. Primeiro que a minha intenção é boa, a minha intenção é ajudar, a minha intenção é resolver o problema e não rebaixar ou falar mal daquela pessoa. Segundo, que eu estou falando diretamente para a pessoa responsável que vai poder resolver a situação. Não é para sair contando agora para todo mundo do escritório o que tal pessoa fez, tem que ir diretamente para a pessoa responsável que pode resolver a situação. E terceiro, você tem que ter certeza que quando você falar isso para a pessoa responsável, vai sair disso algo bom. Vai sair disso a solução para aquela situação. Se você sabe que o responsável também não tem controle sobre essa pessoa, o responsável não tem como participar dessa situação e colocar as coisas no lugar, então não vai adiantar nada falar para ele contar quem foi, então nesse caso também não vai poder ser contado. Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente segue agora para a segunda Alachá desse primeiro capítulo. Fala o Chafetz Chaim, embora eu tenha dito na primeira Alachá que alguém que falou mal de outras pessoas, ele transgrediu a proibição de Lotelech Rachel Beamecha, não seja um fofoqueiro, saiba que essa não é a única proibição. É possível, como ele disse já na abertura do livro, que alguém que fala mal de outras pessoas, junto com essa proibição, ele está transgredindo até 31 proibições diferentes. Porque ele pode estar gerando ódio entre as pessoas, ele pode estar se afastando de Akadosh Baruch Hu, e várias proibições diferentes ligadas a esse ato de Lashon Hara. Na observação aqui dessa alahá, ele traz uma questão interessante. O que é pior, fofocar ou falar mal dos outros? O Rambam diz o seguinte, o Rambam fala, a Torá nos proíbe fofocar. Lotelech Rachel Beamecha. Rachel é um vendedor ambulante, alguém que passa de porta em porta vendendo a mercadoria dele. Assim fala a Torá pra gente também. Olha, não seja como vendedor ambulante, em que você entra num grupinho, entra na casa de alguém, ouve o que está acontecendo lá, depois você vai para a casa seguinte, para o vizinho, e conta tudo o que você ouviu na casa anterior, e assim você vai vendendo a informação que você tem sobre as pessoas, o que você ouviu dizer de cada um. Não faça isso. Baseado nisso, se a Torá proibiu falar dos outros, mesmo que não seja algo negativo, obviamente também é proibido falar Lashon Hara. Então fala o Rambam, olha, não tem um passuque específico de Lashon Hara, se a Torá proibiu sair por aí fofocando, contando tudo o que você sabe dos outros, obviamente falar mal é pior ainda. Já o Ravid fala que não. O Ravid fala que fofocar é pior do que falar mal. Quando você fala mal de alguém, a pessoa que ouviu isso vai falar, tá bom, você não gosta muito da pessoa, não vai ter nenhuma consequência disso que você falou mal dele. Talvez uma consequência pequena para essa pessoa. Mas quando você começa a fofocar e você vai contando tudo que você sabe de um para o outro, com o tempo, quando vai juntando toda essa informação, isso vai gerando muita intriga entre as pessoas, muita raiva, muitas brigas, e isso pode acabar chegando em violência. Então, para o Ravid, da proibição de Lotelech Rachel Beamecha, ela é especificamente de fofocar. Então, da onde a gente sabe que é proibido falar Lashon Hara? Da onde eu sei que não pode falar mal de outra pessoa? Então, aqui na observação, ele traz que, de acordo com o Ravid, tem fontes diferentes. Uma delas interessante é a seguinte. Está escrito na Torá, Arur Make Reeu Basater. Amaldiçoado é aquela pessoa que bate no amigo escondido, bate em outra pessoa escondido. Agora, como eu posso bater em alguém escondido? Eu posso me esconder dos outros, mas não da pessoa que está apanhando. Como eu posso bater em alguém escondido? Então fala o Chafetz Chaim que a proibição é o seguinte, assim nossos sábios explicaram. Bater em alguém escondido significa falar mal de alguém sem que ele saiba. Eu posso estar batendo no sentido de prejudicando a pessoa sem ele saber. Eu estou falando mal dele para um grupinho de pessoas e isso vai prejudicar ele no futuro. Então, de acordo com o Ravid, a proibição de Lotelech Rachel Beamecha é somente para fofocar. Para a proibição de falar Lashon Hara, ela aparece em outro passuque, em outra fonte. Assim ou assim, tanto de acordo com o Ravid quanto de acordo com o Rambam, é proibido falar Lashon Hara, é proibido fofocar. A gente vai ver que fofocar é quando a pessoa realmente está o tempo todo contando sobre a vida dos outros. Uma coisinha aqui, uma coisinha lá não constitui fofocar, mas de qualquer jeito os dois concordam que a proibição de Lashon Hara, ela é uma proibição da Torá, e como disse aqui o Chafetz Chaim, ao falar mal do outro, a pessoa pode estar transgredindo outras e outras proibições junto com isso.